eu sou Rita Veloso, sou professora da Escola de Arquitetura e trabalho com urbanismo. Meu nome é Natália Garcia, eu sou jornalista, sou criadora de um projeto chamado Cidades para Pessoas, que é um projeto de jornalismo e arte que tenta entender o que melhora uma cidade para as pessoas. Estou participando da mesa sobre mobilidade e vou fazer a mediação. Na verdade, eu sou a pessoa da mesa que vai um pouco discutir a questão da mobilidade do ponto de vista do território, do ponto de vista do uso do espaço, para a gente pensar os impasses da apropriação do espaço pelas pessoas em função dos problemas ou mesmo das alternativas que essa mobilidade urbana permite. E eu vim para o festival compartilhar algumas das ideias apuradas pelo projeto para contribuir com esse debate sobre como é que se melhora a mobilidade urbana de Belo Horizonte. Gestão. Eu acho que é a primeira delas, gestão pensado de um ponto de vista da gestão popular, né? Não exatamente a administração de um sistema de transporte coletivo, mas a participação das pessoas nas escolhas de gestão e na maneira como as pessoas devem poder tomar decisões sobre os espaços pelos quais elas circulam e com quais meios. Eu acho que tem uma coisa crucial que é científica, que eu acho que pode ser aplicável a qualquer cidade, que é o metabolismo da cidade. A cidade é como se fosse um organismo vivo, então ela precisa se alimentar, né? Você precisa ter uma estrutura logística que traga comida para as cidades, as pessoas precisam se alimentar, tem que ter uma estrutura logística para tirar os resíduos da cidade, para dar uma destinação correta para esses resíduos. E as pessoas precisam haver uma circulação, né? Um sistema circulatório de pessoas, de ideias, para uma cidade ter um bom metabolismo. E acho que a outra palavra é autonomia, assim, que é uma coisa que, junto com o coletivo, a gente precisa de retomar esse debate, né? As pessoas têm que pensar as suas alternativas de mobilidade em termos da própria autonomia. Quer dizer, mobilidade também significa acesso, né? Significa direito a frequentar os lugares. Então, acho que junto com a questão da gestão de um sistema, é super importante que a gente pense a autonomia das pessoas para entrar e sair desse sistema de acordo com os modos que elas escolheram para viver, né? Parte importante da mobilidade está aí. Assim, a gente fala muito sobre transporte público, transporte individual, a gente categoriza essa discussão de uma forma muito técnica, mas no fundo o que a gente quer é que a cidade, como organismo, tenha um metabolismo melhor. E se ela não está conseguindo ter, ela pode inventar caminhos para isso, né? Mais do que pontos cruciais do tipo investimentos em transporte público, tudo isso precisa ser mapeado. É claro que isso é parte importante do processo, mas eu acho que se tem uma coisa que é aplicável para Belo Horizonte, para qualquer outra, é essa ideia do metabolismo, da cidade como um organismo mesmo. A universidade ela funciona muito como um catalisador de algumas ideias que podem ser testadas, podem ser experimentadas, né? Não por acaso o festival recebeu o nome de Território Livre, Território de Experimentação, né? Muito do que se desenvolve na universidade não está diretamente a serviço de um problema real, local da cidade. Não precisa estar sempre, mas o ideal é que pelo menos parte da universidade se dedique a pensar a esfera local da cidade que está no seu entorno, né? E a gente tem que raciocinar com no campus como uma cidade, assim, as relações de uso do espaço, de tráfego, de densidade, de ocupação do lugar. Acho que um campus como nós, como o campus da Pampulha, permite um pouco, né? Trazer um evento assim para a universidade que convida pessoas de lugares diversos para sentar e conversar, e mais do que isso, que convida as pessoas a terem uma experiência diversa da própria universidade, da relação da cidade com a universidade, é super importante, porque eu acho que isso tem muito mais poder transformador do que um simples ciclo de palestras e debates sobre o que é boa mobilidade. Você encontra isso no TED, no YouTube, você encontra palestras incríveis, não precisa mobilizar um evento para isso. Agora, um evento que se propõe a oferecer experiências, me parece muito mais transformador. Eu acho que isso tudo contribui para que a gente tenha algumas ideias que podem ser fomentadas aqui. A gente pode também tentar alguns tipos de comparação em termos de metrópole, se você traz outros pesquisadores para debater isso dentro da universidade, né, em termos de escalas de metrópole, considerando que Belo Horizonte está num processo de adensamento, de crescimento muito acelerado e desordenado, né? De muitos jeitos, assim, não apenas em termos de uso do espaço, mas uma administração equivocada. Então, acho que isso tudo a universidade pode proporcionar, né? Você ter esse território de debate e até de experimentação mesmo para essas coisas que, uma vez dentro
dos esquemas do capital, a gente não consegue fazer com a devida liberdade, né? A lógica histórica da mobilidade no Brasil criou um certo processo de privatização do espaço público. As pessoas olham para um trânsito que tem 20% das pessoas nos carros, 80% das pessoas espremidas nos ônibus e os carros ocupando muito mais espaço, e isso é uma coisa meio normal. Esse desequilíbrio espacial de modais, ele não é estranhado automaticamente, é como se fosse natural que a minoria das pessoas ocupasse a maioria do espaço, poluísse esse espaço. Não estou dizendo que a gente tem que proibir as pessoas de andarem de carro, mas pelo menos pagar a conta integralmente. É muito barato andar de carro no Brasil. Não estou falando de comprar carro, estou falando de andar de carro. Você polui, você precisa de infraestrutura pública muito cara, você causa trânsito, causa congestionamento, nada disso entra na conta de quem se locomove de carro. Se essa conta fosse um pouco mais equilibrada, talvez a gente tivesse um equilíbrio espacial um pouco maior. O bem comum é aquilo que é comum a todos. A cidade é um bem comum que está sequestrado por coisas que privatizam ela. Às vezes é o mercado imobiliário, às vezes são os automóveis, às vezes são outras coisas. Porque eu acho que a mobilidade, da maneira como ela vem sendo colocada até pelos coletivos que estão aqui, ela é pensada para além do que é o coletivo, assim, ela tem que ser pensada como um partilhamento. Como eu falei antes, eu acho que se você pensa em termos de autonomia, em termos de vida prática, né, é muito importante que a gente raciocine não apenas como em termos de uma política pública que é ofertada, que é fomentada, que é implementada por um governo, mas como algo que é cogerido, né? Que pode ser cogerido, que tem que ser pensado em duas vias, assim, em termos do Estado e em termos da população que, na verdade, coloca o Estado lá, né? Essa maneira espacial que a gente tem de se relacionar com a cidade, ou num carro protegido, ou num prédio cheio de grade, murado, que me ensina espacialmente que eu preciso ter medo do que está do lado de fora, desfaz essa ideia da cidade como bem comum. E é isso que eu acho que é essa chave que precisa começar a ser recuperada, essa inteligência espacial precisa ser reativada na cidade, senão não vai dar certo, senão a gente vai fazer 1000 medidas eleitoreiras e não vai sair do lugar, porque as pessoas não vão ter outras experiências da sua cidade.